A gente vai falar um pouquinho sobre a relação emocional por trás aí dos problemas circulatórios. Para isso eu tenho que falar das artérias, das veias, das linfas, né? Aliás, do sistema linfático. Então, o sistema circulatório como um todo, eu já vou começar a falar agora. Nós dentro do nosso sistema circulatório, nós temos as artérias, né? As veias e a linfa, né? O sistema linfático. E dentro da linfa nós temos a circulação linfática, mesmo a linfa, né? Dentro da circulação linfática, aliás, nós temos a linfa e temos também os gânglios linfáticos. A linfa, ela é até mais superficial do que as veias e as artérias, tá? Porque a linfa, elas estão aqui quase que próximas aqui à derme, tá? Então, a linfa é um pouco mais superficial, tá? Vamos lá para as questões relacionadas às artérias, tá? Primeiro, para falar sobre as artérias, a gente tem que pensar, né? Qual a função das artérias? A função das artérias, e aqui, pessoal, eu vou tirar algumas artérias, tá? Não entra aqui nesse contexto as artérias coronárias, a artéria aorta, tá? Não está inserido dentro desse contexto que eu estou falando das carótidas, tá? Não está também as subclávias, que fica aqui nessa região. Então, e nem as veias pulmonares, tá? E nem as artérias e nem as veias pulmonares. Então, vamos tirar as artérias, as veias pulmonares, disso tudo que eu tô falando, tá? Vamos tirar a artéria aorta, as artérias e veias pulmonares, as artérias carótidas, veias carótidas, e vamos... Acho que é só isso. E as artérias claviculares, tá? Então, quando eu falar em artéria, em veia, você tira essas aí, tá? Porque essas têm uma outra conotação, tem uma conotação mais relacionada a territórios, perdas e ganhos de território, tá? Então, não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui. Então, por isso que eu peço que vocês fiquem atentos. Quando a gente falar disso, a gente não tá falando dessas artérias e nem dessas veias que eu acabei de citar. Se eu fosse falar delas, eu precisaria falar do coração, eu precisaria falar das câmaras do coração, eu precisaria falar das problemáticas aí correlacionadas ao coração e algumas questões do coração, como talvez arritmia não, mas talvez taquicardia, né? O ataque cardíaco, o infarto, tá? Infarto cardíaco, fulminante ou não. Então, eu teria que falar sobre isso, mas aqui a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar mais sobre circulações periféricas, tá? Ou seja, não faz parte dessa parte aqui do coração e nem muito também da circulação cerebral, ok? Então, só fiquem atentos para que vocês não confundam uma coisa com a outra, porque parece estar tudo junto, mas não está, ok? Então, vamos falar das artérias, excluindo todas essas que eu falei. As artérias, elas têm uma função bem importante, que elas trazem para o corpo, né, um sangue mais limpo, um sangue mais purificado, um sangue mais cheio de oxigênio. E ela vai levar esse sangue, né, para todo o nosso corpo e vai alimentar, de fato, os nossos tecidos com um sangue mais vivo, com um sangue restaurado, com um sangue mais limpo, né, mais fortificado. Então, com esse sangue, as nossas artérias vão alimentar o nosso corpo e assim a gente fica mais vivo, mais forte, mais cheio de energia, né? Então, as artérias, vamos ver agora a relação emocional quando você tem algum problema de artéria, né? As placas de ateroma, quando você tem, por exemplo,
alguma questão arterial mais local, por exemplo, como tromboses, né? Então, quando você tem essas questões, a gente vai olhar para esses conflitos que eu vou falar agora. Geralmente, gente, artéria, veia e linfa, todas elas têm uma conotação muito importante com desvalorizações, mas não são as desvalorizações profundas, tá? Aquelas mais profundas a gente pode analisar mais com questão relacionadas a osso, a medula óssea, tá? Essas são as desvalorizações mais profundas. Essas aqui são desvalorizações também, mas são desvalorizações mais superficiais. Eu me sinto desvalorizada em relação a mim mesmo e talvez me sinto impotente, tá? Me sinto impotente, me sinto desvalorizada em mim mesmo, tá? Ou em relação a filhos, a pessoas do mesmo sangue, em uma noção de querer purificar. Nossa, eu quero purificar, eu quero revigorar, porque esse ambiente aqui, essas pessoas são muito sujas, né? Já que as artérias, vêm com esse papel de purificar o nosso organismo com o sangue mais limpo, então elas têm essa conotação de querer limpar essa sujeira das coisas que estão acontecendo aí, né, na minha família, sobretudo, tá? Então, geralmente, para eu entender ainda com mais profundidade sobre isso, eu preciso também entender sobre a localização, tá? A localização também é importante. O lado direito, o lado esquerdo, então eu preciso saber se o paciente é destro, se ele é canhoto, se está fragilizado mais a perna direita ou mais a perna esquerda, a região da panturrilha, a região do quadril, né? É uma fragilidade mais aqui nos membros superiores, né? E aí eu preciso ver, né? Aqui a gente só aprofunda essa informação. Talvez a gente pode se aprofundar em alguma live que vocês escolheram mais pra frente, mas eu preciso saber que se o paciente é canhoto, se ele é destro. Por exemplo, um paciente destro que tem uma trombose, por exemplo, ou um conflito mesmo, em que ele vai ter, talvez, fazer... talvez ele vai ter que fazer uma cirurgia, né? Porque as questões, a circulação arterial dele não está legal, né? Não está fluindo bem. Então eu preciso olhar a localização. Imagina que seja, por exemplo, na perna esquerda, na panturrilha. Geralmente, pessoal, a panturrilha, ela tem uma conotação de mudar de caminho, ir para o caminho, seguir uma direção, né? Seguir um rumo, melhorar esse rumo, né? E aí, quando eu preciso melhorar esse rumo, melhorar essa direção em relação a coisas em que eu estou me sentindo impotente ou estou me sentindo desvalorizado e eu quero limpar, né, com uma noção de querer limpar tudo isso que tá feio, que tá sujo, que tá ruim no meu território, né, na minha casa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem como é isso em outras palavras, tá? Por exemplo, digamos que eu tenho um filho, talvez ele já seja adulto, digamos que eu tenho um filho, ele já seja adulto e ele, sei lá, tá fumando. Eu não gosto muito que as pessoas fumem, porque eu não concordo com isso e tal, dando exemplo, tá, gente? E aí, o que acontece? Eu tô me sentindo desvalorizada, porque ele tá desvalorizando aquilo que eu acredito, eu acho que isso não é legal, e eu estou me sentindo impotente. E isso é uma sujeira, ele tá causando sujeira para ele mesmo e pro meu território, porque ele mora comigo, se ele fuma dentro de casa, então isso tá causando uma sujeira. Então, olha só, eu posso ter algo nas minhas artérias, uma placa de ateroma, alguma questão arterial, tá? Alguma fragilidade nas artérias. Eu sou destra,
e o meu filho, relação mãe e filho, tem uma ligação direta com o lado esquerdo. Então pode ser que eu tenha uma fragilidade, sei lá, na minha panturrilha esquerda, porque eu não estou conseguindo seguir um rumo, seguir uma direção nessa questão, né, que eu estou falando para vocês. Então eu preciso olhar para isso, para esse acontecimento, para essas questões, para que eu possa me autocurar com mais facilidade, ok? Então, para que eu faça essa mudança no meu paciente, digamos que ele tenha isso, eu preciso ter todos esses conhecimentos. Conhecer a lateralidade, conhecer o lugar, para que serve esse lugar onde essa pessoa tem essa questão. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre as veias, tá? As veias, como eu falei no início, veia, artéria, linfa, tudo tem uma mesma conotação, tá? Uma conotação, tudo tem conflitos parecidos, mas também diferentes naquela questão que eu falei, né? A artéria é uma coisa, a veia é outra, porque a veia e a artéria têm funções diferentes. Como eu falei, a artéria serve para limpar, né? Nos limpar, porque é aquele sangue purificado, ele se purifica ali, se oxigena aqui perto dos pulmões, né? E, aliás, nos pulmões, justamente, quem faz essas trocas são as artérias pulmonares e as veias pulmonares. Então, essa troca toda de sangue purificado, sangue sujo para sangue limpo acontece aqui nessa região, tá? E aí, as veias, como eu falei, tem uns conflitos parecidos. Desvalorização, sentimento de impotência, eu não consigo me mexer nessa questão, principalmente com relação a pessoas do mesmo sangue, tá? Que pode ser um primo, pode ser um irmão. Geralmente, pessoal, tá associado a irmãos, a filiação, ou aos meus filhos, as pessoas que eu talvez considero como sendo de sangue também, talvez aos meus pais. Aí você pode me perguntar, Dalila, mas tem alguma relação com a genética? Gente, tudo é genético e nada é genético. Por que eu falo isso? Tudo é genético, nós temos cargas genéticas aqui, mas nada é genético também. Se essa carga genética, se eu não vivo questões dessas aqui que eu estou falando, conflitos que fragilizam, que fazem com que eu ative essas questões que já estavam na minha genética, então eu não vou ter nenhum problema. Por isso que por exemplo, tem uma família que tem várias pessoas. Uma pessoa tem problema, as outras não têm problema de saúde. E por que é isso? É por causa da genética também? Então, por que você explica o fato da genética? Será que é uma pessoa tão ruim assim que a genética pega em um e não pega no outro? Não. Todos vêm com a mesma carga, só que cada um percebe o seu ambiente de um jeito diferente, tá? Então, mais uma vez, eu estou aqui falando, né? Como eu falei, no conhecimento aqui das veias, a gente exclui as veias jugulares, veias coronárias e também artéria e veia pulmonar, tá bom? A gente exclui essa parte porque essa parte tem mais a ver com questões territoriais. Mas eu estou falando agora de questões circulatórias mais periféricas, tá? Mais nas partes periféricas do corpo, ok? Então, as veias, elas tem uma conotação muito com sujeira, com toxina, porque elas levam de volta o sangue poluído no coração, né? Então, ela tem essa função aí de pegar esse sangue poluído, levar aqui para esse sistema venoso e arterial aqui do pulmão e para que ele seja purificado e vá ser transportado pelas artérias. Então, os conflitos associados com as veias, como eu falei, são bem parecidos, tem uma relação muito grande com desvalorização, com sentimentos de impotência, me desvalorizo ou alguém está me desvalorizando, né? E eu me sinto impotente porque eu não consigo resolver isso
e geralmente tem uma relação muito grande com pessoas do mesmo sangue, porque nós estamos falando aqui de circulação. Então, circulação tem uma conotação com pessoas do mesmo sangue. Onde tem, aqui na veia, tem uma noção de querer, né, de dever purificar. Na artéria, eu quero purificar. E agora eu devo purificar, eu preciso purificar. É algo um pouco mais forte, porque isso aqui tá muito sujo. Eu devo purificar, né? Então, tem essa noção, e aí eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Mais uma vez, a questão da localização é muito importante. Então, eu preciso saber em que localização está essa fragilidade. E você me pergunta assim, Dalila, mas e se tiver no corpo todo? Então, provavelmente, você se sente desvalorizado ou se sente impotente todo, né? Todo impotente, todo desvalorizado, em todo o seu ser. Você sente essa impotência e essa desvalorização, tá? Mais uma vez, com relação ao sangue, né? Que isso que talvez você faz ou que talvez as pessoas da sua família fazem é feio, é sujo, ou talvez para você não seja, mas para as outras pessoas encaram isso que você faz ou isso que a sua família fez como feio, como sujo, como ruim, né? Então, digamos que essa questão ataca mais na região das pernas, né? As pernas servem para quê? Para que eu vá para frente, para que eu vá para trás, para que eu siga um rumo, para que eu siga uma direção. Então, talvez eu estou me sentindo impotente, desvalorizado, e eu não estou conseguindo seguir um rumo, seguir uma direção, tomar, né, um novo direcionamento, e eu não posso ou eu não estou conseguindo purificar, né, algo, e realmente está acontecendo uma sujeira muito grande. Os braços, pessoal, os braços depende muito do local também, mas basicamente serve para que eu pegue, para que os braços eu abraçar, para eu pegar algo, para eu puxar algo, tomar algo, deixar algo, né? E aí então eu preciso uma noção também de ataque à integridade, uma noção de desvalorização, onde eu não consigo eliminar algo, né? Onde eu estou me sentindo impotente e eu quero me livrar dessa sujeira. Eu quero colocar para fora essa sujeira, mas muitas vezes eu não estou conseguindo. É por isso que às vezes quando eu não estou conseguindo, quando eu não estou conseguindo, quando eu me sinto impotente, eu realmente tenho uma fragilidade quando isso acontece, ok? Então, artéria, veia, e vamos agora para a linfa, tá? O sistema linfático como um todo, né, que é a linfa e os gânglios linfáticos, eles têm uma noção bem parecida, uma noção de purificação, de limpar. Primeiro eu vou para a linfa, tá? Depois eu vou para os gânglios. E os gânglios, pessoal, o que é a linfa? A linfa, ela fica mais superficial. Os gânglios, geralmente, eles ficam aqui, ó, nos lugares onde tem curvas, ficam os gânglios. Por exemplo, gânglios axilares, esqueci o nome. Mas existem os gânglios aqui nessa região subclaviculares, existem os gânglios dessa região aqui, que eu esqueci também o nome, os gânglios dessa região aqui, que eu não tô lembrando mais também, faz muito tempo que eu não faço drenagem linfática, mas antes eu sabia todos os nomes, mas me fugiu aqui o nome. Inguinal, isso mesmo, gânglio inguinal. Os gânglios inguinais, eles ficam aqui nessa região aqui do quadril, aqui nessa região mesmo da virilha, tá? Enfim, existem vários gânglios e a linfa, ela acompanha praticamente o trajeto da veia e também das artérias, tá? E ela se comunica com as veias também nessa região aqui, na região torácica, tá?
Sim, o gânglio na sola dos pés tem gânglios em várias regiões. Os gânglios é como se fosse uma espécie de comunicação. É através desses gânglios que a gente vai drenar mais ainda o sistema linfático. Se o meu gânglio estiver entupido, então eu vou ficar mais inchada, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um câncer, e aí ela tem um linfonodo, né? Geralmente como é que fala? Uma espécie de entupimento, né? Não sei se eu posso falar assim, mas é uma espécie de... Como é que eu posso falar, gente? Então, existe essa obstrução e eu vou falar para vocês, né, qual é a relação disso, porque eu sei que vocês também estão curiosos para saber. Então, vamos primeiro para a linfa, tá? Para a circulação linfática como um todo, essa circulação que eu falei que acompanha as veias e as veias, as artérias, e elas se comunicam aqui com o sistema linfático, se comunica com o sistema venoso através da linfa nessa região torácica. Então a linfa, ela serve muito para drenar, né, e para nos proteger, para proteção e para drenagem. E também tem uma relação muito importante com as questões de desvalorização, de sentimento de incapacidade, ou onde eu não quero, né? Onde eu tenho que me livrar, eliminar algo de feio, de sujo, num contexto onde eu perdi a minha proteção, né? Então eu me sinto desvalorizado, eu me sinto impotente, eu me sinto incapaz de eliminar algo, de livrar algo, até porque, gente, como eu falei, ela tem uma função importante de drenagem e de proteção. Então, se eu não estou conseguindo me proteger o meu corpo, proteger algo, porque tá tudo feio, tudo sujo, tudo ruim, né? E eu realmente perdi a proteção, ou eu não estou conseguindo dar a proteção para minha família. Então, pessoas que têm problemas linfáticos, tá? Tem essa associação. E aí, mais uma vez, eu preciso falar para vocês que a localização é de extrema importância. Quanto mais eu entendo sobre essa questão da localização, mais eu posso ajudar o meu paciente, tá? E aí eu vou falar aqui para vocês, digamos que uma pessoa tá com problema na circulação linfática do braço. E aí não tem uma associação, o braço, por exemplo, ela tem os dois braços mais inchados, tá? Digamos que ela tem os dois braços mais inchados, não é só um e nem o outro. Dois braços, lado direito ela deixa o lado direito relação com parceria, lado esquerdo tem uma relação mais com mãe e filho, ou seja, desvalorização talvez como um todo, né? Eu vou falar de um conflito local e não de um conflito assim realmente biológico, relacionado à lateralidade, até porque são dos dois. Eu vou falar novamente aqui, aliás, vou falar aqui o exemplo para vocês. Então, digamos que eu fui abusada, tá? Digamos que eu fui abusada e nesse momento do abuso, pode ter sido um abuso ou pode ter sido um estupro, tá? E pode ser que nesse momento a pessoa me pegou e colocou os meus braços para cima, digamos, tá? Vou dar esse exemplo bem louco aqui para vocês entenderem. E aí, digamos que essa pessoa que me abusou ou me estuprou, enfim, ela colocou os meus braços para cima e eu não consegui me defender, não consegui sair do lugar. Vejam, sentimento de desvalorização, impotência, incapacidade de me mexer, num contexto onde eu não consegui me proteger e eu não consegui eliminar, colocar para fora algo de feio, sujo, ruim que estava acontecendo comigo, tá? Então isso é um conflito local. Aí pode ser, por exemplo, sei lá, deixa eu ver, um namorado que me bateu, tá? Um namorado, e aí eu fico mais inchada no lado direito, os meus braços no lado direito.
No momento que ele me batia, ele me segurava muito forte no lado direito. E pode ser que tenha sido também no lado esquerdo, mas a minha fragilidade é maior no lado direito. Então, tem dois conflitos, né? Se ele tiver me pego pelo lado direito, tem dois conflitos, um local e um relacionado à lateralidade. Porque se eu sou destra, o meu lado direito tem a ver com parceria. Então, eu me senti desvalorizado, incapaz de me defender, né? Num contexto em que eu não conseguia, e eu tinha que me livrar disso, que era feio, que era sujo, que era ruim, e eu não consegui me proteger disso, tá? Então, eu tô dando um exemplo bem drástico. Eu gosto de dar esses exemplos drásticos para vocês saberem que isso pode ser real. Gente, acontece de tudo, tá? Na terapia, nas terapias. E aí a gente vê tanta coisa que realmente eu compartilho coisas assim para que vocês não fiquem chocados. Se um dia vocês quiserem ser meus alunos, vocês realmente... e vocês forem ajudar as pessoas, vocês realmente podem pegar casos assim, né? E não há uma receita pronta, tá? Não há uma receita pronta. Eu tô trazendo aqui casos, conflitos biológicos, conflitos associados, a questão dos sentidos, né? Biológicos em relação a tudo isso. Mas não há uma receita pronta. Então, eu preciso saber dessas questões com mais profundidade, porque numa live não dá para falar tudo, né? Com mais profundidade para ajudar as pessoas, tá? E aí, a linfa, ela tem mais ou menos a mesma conotação e a mesma função. Aliás, os gânglios linfáticos têm mais ou menos a mesma função da linfa, mas tem funções a mais que não tem na linfa. A linfa, ela tem a função só de drenagem e de proteção. Os gânglios linfáticos, que são aqueles, como se fossem gânglios, eles são uma espécie, gente. O gânglio linfático, só para você imaginar como que ele é como se fosse um grãozinho de feijão, mas bem pequenininho, e não é duro, é mole, e é através dele que nós conseguimos, que o seu corpo consegue se proteger, te dar proteção, trazer informações, né, e identificação de algumas coisas, né, principalmente de toxinas ali, porque o gânglio ele vai puxando, e também faz a eliminação daquilo que ele identificou e a drenagem, tá? Então, a drenagem, quando a gente fala assim, ó, eu vou fazer uma drenagem linfática, a drenagem, ela só acontece de fato porque existem os gânglios linfáticos. Se não existisse os gânglios, seria muito difícil drenar uma pessoa. Então, por isso que quem sabe drenar de verdade, primeiro eu tenho que abrir os gânglios linfáticos, estimular ali para que eu faça realmente essa drenagem de forma mais aprofundada, né? E de forma e de uma melhor forma mesmo, tá? Então, como os gânglios linfáticos têm toda essa noção, né, de drenagem, de proteção, de pegar informação, de identificação, de eliminação e de drenagem, o sentido os conflitos biológicos relacionados aos gânglios linfáticos têm a ver com grandes medos, tá? E aqui a gente vai acrescentar essa parte de medos e impotência, tá? Eu me senti com medo e me senti muito impotente. E uma desvalorização de si mesmo. E aí eu vou falar para vocês, por exemplo, quando a pessoa, né, ela tem os gânglios obstruídos, quando ela tem um câncer de mama, por exemplo, tudo isso faz muito sentido, tá, pessoal? Então, a localização do gânglio, ela me diz também muita coisa, tá? Então, como tem a ver com desvalorização de si mesmo e medos impotentes, eu me sinto com medo e eu me sinto muito impotente. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um câncer aqui no lado direito. O que eu vou ter, com fé em Deus, eu não vou passar por experiências que me tragam isso, e se eu passar,
eu vou conseguir colocar para fora e ter uma nova percepção. Bom, mas digamos que eu tenho um câncer do lado direito e eu vou ter um linfonodo, né, aqui. O meu gânglio axilar, ele vai ficar obstruído. Tudo isso tem a ver com o quê? Com o medo que eu estou, ou que eu tive desse diagnóstico. Eu me sinto impotente e eu estou me sentindo não desvalorizada por causa do câncer, mas é como se o câncer, como se o meu seio, ele não fosse suficiente. É mais ou menos assim. O meu seio não é suficiente. Então eu desvalorizo essa parte. É como se eu desvalorizasse essa parte, tá? Então eu estou desvalorizando o meu seio. Esse não é suficiente e ao mesmo tempo com um grande medo. Medo e eu não sei muito o que fazer, que rumo tomar, que direção seguir nesse sentido, tá? Então é mais ou menos isso. Mais uma vez, quando a gente vai, sempre a localização ela me fala alguma coisa. Então eu preciso saber a localização do gânglio linfático para eu saber os problemas associados. E aí eu associo a esse grande medo, desvalorização de si mesmo. Mais uma vez, pessoal, essa desvalorização não são as profundas desvalorizações, são desvalorizações mais superficiais, tá? Profundas desvalorizações fragilizam mais o osso e a medula óssea, tá bom? E aí, qual que é o sentido biológico, né? Por que esses gânglios linfáticos ficam obstruídos, tá? Por que isso acontece? Por que esses gânglios linfáticos? Isso tudo acontece, pessoal, porque para que ele interrompa a informação, aquela informação que está me gerando medo, aquela informação que é fonte do medo. Por isso que, olha só, eu estou obstruindo aqui na região axilar, porque eu tenho um câncer, né? Eu descobri talvez um câncer no lado direito do seio. Então, para interromper aquela transmissão, a transmissão da informação que me gera medo, eu vou fazer essa obstrução. Então, tudo na natureza tem um sentido biológico, tem um sentido que a gente fala, um sentido biológico mesmo, tem um sentido para a nossa natureza. É um programa de sobrevivência. Então, toda doença, todo sintoma é um programa de sobrevivência. Por isso que nós falamos que sim, tudo é genético e sim, nada é genético, tá? E não, nada é genético. Sim, tudo é genético e não, nada é genético. Porque mesmo que eu tenha genética de algo, mas se a genética que me faz ter um câncer de mama, por exemplo, porque tem na minha família, eu só vou ter essa experiência caso aconteça algo na minha vida que faça com que eu tenha essa experiência, tá? E a minha percepção é que vai gerar essa experiência de uma doença, de um sintoma, de uma queixa, de um bloqueio e tudo mais, tá bom, pessoal? Então, não sei se tá fazendo sentido para vocês, não sei se não tá fazendo sentido para vocês, mas é mais ou menos isso, assim, é assim que a gente ajuda os pacientes, mais ou menos isso não, é assim que a gente ajuda os pacientes, que a gente ajuda os nossos clientes a entenderem sobre a origem emocional. E esse entendimento, ele só é possível se eu realmente me dedicar, se o paciente também ele se abrir para esse novo, né? E fico muito feliz que muitos de vocês que estão assistindo essa live estão se abrindo pela primeira vez para esses novos conteúdos, para essas mudanças de mentalidade, né? Porque isso só realmente causa transformação se você fizer e for aberto a essas transformações.